Paz de Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. E mais uma vez aqui, né, repetindo que eu liguei o áudio das irmãs, a paz de Deus, minhas irmãs, do grupo, do YouTube, de todos que estão aqui. E eu vendo o desespero dessa irmã lá no grupo, o Senhor me trouxe essa palavra, Atos capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Nós vamos ler aqui. Porque quando eu vi ela ali falando, irmãos, eu me vi. Porque eu já tive num tempo, há uns 7 anos atrás, não que eu não tenha lutas, irmãos, eu tenho ainda. Mas eu me vi, eu senti a mesma coisa que ela sentiu há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás. Porque eu venho de 12 anos de tratamento do Senhor, num deserto que o Senhor nos coloca para nos moldar. Irmã Divânia, a paz do Senhor. E às vezes a gente está ali, não entende muito bem o porquê está passando por aquilo, mas o Senhor, ao decorrer da caminhada, ao decorrer dele nos moldar, dele nos capacitar para algo que ele quer, a gente começa a entender. Então eu me vi uns 6, 7 anos atrás na mesma desespero que essa irmã estava hoje lá no grupo. Então meu irmão, minha irmã, quando eu estava vendo ela ali falando, ela pedindo oração e ela conversando ali, irmãos, o Senhor me lembrou dessa passagem, e essa passagem é que eu vou ler aqui. Elaine, a paz do Senhor, não é só para essa irmã lá do grupo, não é só para os irmãos e irmãs que estão aqui, é para todo aquele que ouvir, irmãos. Por quê? Porque o Senhor, há umas semanas atrás, ele chamou a atenção de eu lembrar aqui e falar um pouco das pessoas que estão no meio da caminhada. O início da caminhada, vou repetir novamente aqui um pouco para ser breve. O início da caminhada é muito fácil. Irmã Márcia, paz do Senhor, seja bem-vinda, boa noite. Mas o meio da caminhada, que todos nós vamos passar, que todos nós vamos chegar, é um momento crucial, irmãos, das nossas vidas, com Deus. É onde a gente vai decidir se a gente continua para chegar até o final da jornada ou se a gente vai voltar para trás. E o meio, irmãos, é um tempo difícil. Porque quando a gente chega no meio de qualquer coisa, a gente já vem de um tempo de luta, de batalha, de oração, de um tempo andando, de um tempo nessa jornada. E a cruz, geralmente, quando chega nesse momento que é o meio da caminhada que todos nós vamos chegar, você vai sentir a cruz pesada, você vai sentir o peso da caminhada. Geralmente, irmãos, quando a gente está no meio, a gente está ali também esperando coisas que talvez ao decorrer da caminhada ainda não aconteceu. Elias, a paz do Senhor. E é onde o peso vem, aonde as incertezas chegam, onde você olha para um lado e para o outro e fala, meu Deus, onde é que está a saída? É como se você verdadeiramente, é como a palavra de Deus nos fala ali sobre quando a gente está na mão do oleiro, um barro sendo amassado, sendo ali amassado, construído, tem algum defeito, destrói tudo aquilo de novo, amassa mais uma vez para continuar construindo até que esse vaso, Eliana, Juliana, a paz de Deus, seja bem-vinda, até que esse vaso se torne um vaso de excelência. E é no meio, irmãos, que essa dor é sentida, é no meio que as incertezas vêm, as perguntas vêm. Irmã Givanete, a paz de Deus, seja bem-vinda. Então, irmãos, hoje nós vamos ler aqui Atos, capítulo 12, tá? Do versículo 1 ao 11, que foi quando eu estava vendo ali a irmã ali no grupo falando a situação dela e o Senhor me mostrou a minha vida, eu, há 6, 7 anos atrás. Não que eu ainda não tenha lutas, irmãos, pelo contrário, eu tenho muitas. Só que com a caminhada de 12 anos, irmãos, sabe, de estar ali no vale há 12 anos sendo moldado pelo Senhor, a gente aprende. A gente aprende a viver de fé. Então hoje a minha fé é mais firme. Mas eu me vi, irmãos, eu vendo ela falando, eu me vi. Eu sei o que é o desespero. Eu sei o que é a gente estar no meio de um deserto já há um tempo e você precisando de uma saída e você não vê. Mas o Senhor foi me moldando dentro dessa caminhada, aprendendo muito, irmãos, que muitas das batalhas que eu venci, e eu vou falar aqui, irmãos, porque eu vivi, foi no joelho e no silêncio, irmãos. Às vezes eu tentava, irmãos, gritar, eu queria gritar, eu queria falar, eu queria compartilhar.
E o Senhor vinha pela boca de A, B ou C e falava assim, olha, silencia. Silencia, porque é no silêncio que eu vou lhe dar a vitória. E meu irmão, minha irmã, não é fácil. Humilhação não é fácil. Olha, tanta coisa. Um dia, assim que o Senhor me permitir, mas eu não conto muito da minha vida aqui, não é por nada não, é porque eu tenho um bloqueio com isso. Porque para mim, se eu começar a contar, para alguns pode ser que a irmã estava pedindo alguma coisa e eu não peço nada a ninguém. Porque para mim, tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, eu coloco no altar do Senhor. E ali ele faz do jeito que ele quer, do modo que ele quer. Mas algumas coisas Deus tem me trazido para falar. Então eu estou dizendo isso. Quando você se vê num desespero, irmãos, que você olha para um lado, olha para o outro, que você não vê nada, que você só vê julgamento, que você já vê humilhação, que você fala, hoje de novo, pai, eu vou ter que me... Será, pai, é de novo, é dessa forma que o Senhor me quer, dessa forma. E você não aceitando aquilo e o Senhor silencia. E você ali calado. O choro, as madrugadas aqui, sabe? Michele Mello, a paz de Deus. Criative, a paz do Senhor. Solange, a paz do Senhor. O choro, as lágrimas, aquele grito abafado, irmãos. Só Deus sabe, nas madrugadas, durante o dia. Então, eu estou dizendo aqui porque eu sei. Então, eu estou falando para vocês aqui que essa palavra não é só para a irmã que pediu lá, mas é para todos nós. E quando a gente se une, irmã Patrícia, Ronaldo, a paz do Senhor, quando a gente se une em oração, um povo, porque aqui na palavra não fala placa religiosa, fala um povo que orava. E assim aconteceu um milagre. Houve uma intervenção divina da parte do Senhor. João Batista, paz do Senhor. Claudiene, ore por Antônio Marcos Oliveira, libertação, transformação em mente. Irmã Claudinete, a irmã coloca aqui, se a irmã quer que eu coloque o nome do seu Antônio no caderno de oração, tá? E Deus é Deus para fazer. Nós, como igreja, temos o dever de orar. E se você disser assim, eu vou colocar no caderno de oração, mas não que eu não vá orar por ele, tá bom? Já já eu marco o nome dele aqui. Vidinini, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Sou de São Paulo, tá? E então, irmãos, hoje é uma palavra assim de fé e de esperança, de momento da parte de Deus, mostrando que se a gente em unidade orarmos por vidas, por pessoas e pedir também aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, meu irmão, minha irmã, o Senhor é fiel para mandar um anjo para intervir dentro da batalha que cada um está vivendo. Patrícia Franca, a paz de Deus, seja bem-vinda. Mailan, a paz do Senhor. Então, meu irmão, nós vamos orar Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 11, a nossa palavra de hoje, que vamos ler daqui a pouquinho. Vamos estar orando agora para a gente começar a nossa live. Gisele Vieira, conversei um pouco aqui, uns 8 minutos aqui, falando porque foi da parte de Deus, tá, irmãos? E Deus é Deus. Márcio Vieira, e também vamos orar, tá, irmãos? Depois eu vou estar falando que o Senhor me mostrou dentro da palavra um espírito que está solto aí. E eu vou falar para vocês de vidas, tá? Não é no mundo, não. Tem uma pessoa que está sendo assolada por esse espírito. E nós vamos orar aqui para libertar, para que Deus envie libertação para essa vida. Tá bom? Luana, a paz do Senhor. Então, nossa palavra de hoje é Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Lucilene, oração. Oro sim, tá, irmã Lucilene? Se você quiser que eu coloque o seu nome no caderno de oração, você dá um ok aqui, tá? Deixa eu só escrever o nome do Antônio, irmãos, pra gente orar, tá bom? Pra começar a live. Antônio Marcos. Boa noite, a paz do Senhor. Por favor. Luana, orar por você, Luana? Posso colocar no caderno de oração seu nome? Lucilene, vou colocar, tá? Seja bem-vinda. Lucilene. Furcana, a paz do Senhor, eu também sou aqui de São Paulo, tá? Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Sally, a paz de Deus. SM Lee, a paz do Senhor. Então vamos orar, tá, irmãos, para começar a nossa live, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Luciana, também vou pôr, tá? Luciana. Obrigada, irmã Márcia. Deus abençoe.
Luciana Iris. Vou estar colocando no caderno de oração, tá? O nome de vocês e sempre vai ser apresentado, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, para começar a nossa live. Antes de começar, aquele recadinho que eu dou sempre. Prepara um copo com água, tá com dor, precisa de libertação, você ou alguém da tua família. Irmãos, eu falo copo com água para uma coisa imediata, mas o que vocês mesmos têm, eu falo porque eu faço isso na minha casa. E vocês têm o hábito de fazer é orar pela caixa d'água da casa de vocês, toda a água que entra dentro da sua casa. Por quê, irmãos? Porque eu falo água? Porque todo mundo que entra dentro da casa, da nossa casa, quer seja visita, quer seja os nossos familiares, usa água para lavar a mão, para tomar banho, para beber uma água, para fazer um suco, para fazer uma comida. E você pedindo para o Senhor, que em nome de Jesus, que derrame poder para abençoar essa água, para libertar, para curar, para transformar, para abençoar, mas principalmente para salvar. Tá, irmãos? Isso é o nosso dever, o mínimo. Porque eu digo isso porque foi uma coisa que o Senhor me ensinou, que assim você não precisa estar falando para ninguém, você abençoa a tua casa e todo mundo que entrar, que usufruir da água, que for no banheiro, que lavar uma mão, que tiver de visita na tua casa, que for tomar um banho, que for comer da sua comida, vai comer uma comida abençoada por Deus. Tá, irmãos? Trazendo libertação, cura, transformação, mudança de vida, mas principalmente salvação, tá? Isso todos os dias, tá, irmãos? Peça ao Senhor que assim você receberá. Mas se você agora está precisando de algo para já, separa um copo com água, uma garrafinha com água aí, nós vamos orar no final da live para que Deus derrame poder. Para quê? Para curar, libertar, para salvar e principalmente, irmãos, salvar, porque muitos estão precisando de salvação. Luiz Mário, a paz de Deus. Vamos orar, irmãos, para começar a nossa live. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 ao 11, tá bom? E IPs Eventos, a paz de Deus, seja bem-vindo. Emily, nós não tocamos louvor aqui porque esse áudio dessa live vai para outra plataforma e dá direitos autorais, tá? Estou aqui planejando, faz um tempo, fazer uma mini vigília aqui, mas ainda o Senhor, eu faço tudo dentro daquilo que Deus manda, ainda não preparou o dia, mas assim que Deus falar assim, nós vamos fazer uma mini live, uma mini vigília aqui com louvor. Louvor e adoração. As irmãs que sabem louvar vão poder estar louvando, as irmãs trazer palavra para a gente passar aí um tempinho juntos. E eu acredito ser no final de semana, tá, irmãos? Porque dia de semana é mais difícil. Maria da Conceição, a paz de Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos orar para começar em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado mais uma vez por mais uma madrugada. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esse tempo. Obrigado, meu Deus, pelo dia que terminou e por esse dia que se inicia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e verdadeiramente as tuas misericórdias têm alcançado cada vida que está aqui e todos os seres viventes que respiram no dia de hoje. Obrigado por esse milagre da vida. Obrigado por estar, Pai. Mesmo às vezes, muitos, nós não temos merecimento nenhum em nada, mas por conta do amor que o Senhor tinha por nós, entregou seu Filho na cruz do Calvário, onde conquistou promessas, onde conquistou o direito de nós sermos chamados também de filhos. Obrigado, meu Deus, porque a cada dia o Senhor tem nos moldado, tem trabalhado nas nossas vidas. Eu sei, Pai, que muitas vezes a gente se desespera mesmo, às vezes no momento desse meio da caminhada que alguns conseguem passar e entender e ali se resilinear, né? Se ficar calmos e esperar em Ti, mas outros não têm, não veem, às vezes são açoitados pelo inimigo de tantas formas que acaba até murmurando e às vezes perdendo um pouco da fé no falar. Mas Deus é Deus que sempre renova as nossas forças, renova a força do teu povo, Pai, não só da nossa irmã lá do grupo, como os irmãos e irmãs do grupo, da live, onde tem alguém aqui desesperado. Pai, seja o bálsamo, leve ali o refrigério, dê ali, Pai, o descanso, para que essas vidas possam parar um pouco e ter um descanso. Coloque elas debaixo da tua sombra, que é lugar seguro. Meu Deus amado e meu Pai, em nome de Jesus, ajuda essas vidas para enxergar o Senhor mesmo no meio da luta.
porque no meio da luta o Senhor se apresenta como um Deus muito forte, poderoso e grandioso, onde faz intervenções sobrenaturais na vida daquele que permanece. Não deixe que nós venhamos perder a fé no meio da caminhada. Não deixe, Pai, que o mal que vem assolando famílias e vidas venha fazer com que o teu povo se esqueça do tamanho que o Senhor é. Eu louvo ao Senhor e agradeço. Mais uma vez, porque creio que quem entrou aqui não vai sair da mesma maneira que entrou. Eu creio que a tua palavra será o bálsamo, será o remédio para essa situação que cada um está vivendo. Desde já louvo ao Senhor por tudo. Obrigado pelos teus anjos intercessores que estão aqui. Obrigado pelas irmãs que intercedem desde o início da live até o fim. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre elas também poder, graça, misericórdia. Pai, Pai, multiplica, dá força, para também elas consigam caminhar, porque cada um está passando os seus estreitos. O Senhor é Deus, porque o Senhor é aquele que nos às vezes permite passar pelo deserto, mas é o Senhor mesmo que abre a porta no meio dele. Dê a cada um, Pai, força, porque um dia eu precisei e o Senhor me trouxe, o Senhor me deu, por isso que hoje eu estou aqui. Foi através da força, no meio da luta, no meio do barco que ia virar, que o Senhor me trouxe uma força que eu não sabia que tinha. Que o Senhor reverta em força, Pai, na vida da nossa irmã lá do grupo, dos nossos irmãos lá do grupo. Tem a irmã Elaine, tem a irmã Fátima, tem a irmã Camila, tem a irmã Marta, tem a irmã Deise, a irmã Natia. Pai, tem muitos irmãos que precisam do Senhor ali. A irmã Corália, Pai, em nome do Senhor, as irmãs que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, visita cada uma. Visita a irmã Malu, Pai, que arrumou um serviço, que em nome de Jesus ela ia até ficar mais meses. A moça pediu para ela ficar mais tempo, uns 3 meses, mas ela não pode por conta da filha, que ela precisa olhar na parte da tarde. Mas o Senhor é um Deus que quando abre a porta, o Senhor coloca as coisas no seu lugar. Que o Senhor dê a ela, Pai, a oportunidade de poder cuidar da filha, mas também ter o seu emprego. Então, em nome de Jesus, nós agradecemos já por esse tempo, por esse milagre. Eu creio numa porta permanente para a vida dela também, assim como para a irmã Raquel, assim como para cada irmão aqui. Meu Deus e meu Pai, eu creio no poder que vem do alto do Senhor, porque nós cremos pela fé que o Senhor assim fará, para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Pai, em nome do Senhor, pela vida do Edmar, pela vida da Ana, porque nós oramos agradecendo pela vitória deles, pela cura, em nome de Jesus. Que assim seja na vida de todos que estão necessitando aqui de cura, de libertação, de transformação. Pai, coloco diante de ti o Antônio Marcos, o Senhor conhece o levantar e o deitar dele. O Senhor é um Deus que move-se em favor daqueles que pedem. Há aqui a Luciane, acho que é Luciane. Ele não Jesus está pedindo em prol da vida dele, mas o Senhor é Deus para mover, Pai, dentro dessa situação. Então nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome do Senhor. Amém, amém e amém. Oliveira, a paz do Senhor, meus irmãos. Deixa eu pegar o nome da moça que pediu oração do Marco Antônio, porque eu esqueci o nome dela. É Lucilene? Não, é Claudiene. A Luciene pediu oração também. Claudiene. A Luciana e a Luciene também vão para o caderno de oração, tá bom? Likmar, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 a 11, que diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o 4 escoltas de 4 soldados cada, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Dicas, a paz do Senhor. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte do povo a favor dele.
Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os dois soldados acorrentados com duas candeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou e disse: Levanta-te depressa. Então as candeias caíram-lhe, as cadeias caíram-lhe das mãos, as algemas. Disse-lhe o anjo: Cinja-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e me segue. Irmã Thaís, a paz de Deus seja bem-vinda. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real, o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Silvana, a paz do Senhor. Ezequiel, a paz de Deus. Depois de terem passado, a primeira e a segunda sentinela chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhe se abriu automaticamente, saindo, e enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos e agradecemos mais uma vez pela tua palavra de Atos, capítulo 12, do versículo 1 a 11, que foi profetizada aqui e será compartilhada a partir de agora. Obrigado, Pai, pelas vidas que pediram oração, a Lucilene, a Luciana, Pai, em nome de Jesus, que também, Pai, são filhas do Senhor e estão precisando da tua intervenção. Obrigado, meu Deus, porque dentro dessa palavra elas também se encaixam. Todos aqueles que pediram oração aqui, os que estão no nosso caderno de oração, no caderno da irmã Thaís, no caderno e nas intercessões dos meus irmãos em Cristo espalhados na terra. Pai, eu creio, Pai, na intervenção divina da parte do Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, a partir de agora eu diminuo para que o Senhor cresça aqui. Que a minha vontade seja tua como sempre é. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus entregue a palavra do jeitinho que o Senhor quer que seja entregue. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Aqui a passagem para muitos é conhecida quando Pedro é preso. Porque primeiro eles tiram a vida de Tiago, irmão de João, e eles gostam daquilo, tanto os judeus como o próprio povo ali de Herodes. E eles pegam Pedro e colocam Pedro no cárcere. Mas para vocês verem, irmãos, quando alguém é tocado, aquele que tem a marca do Senhor, aqueles que não têm, sabe o que tem com a pessoa. Porque ele ali coloca vários guardas para guardar um homem só. Põe cadeias nas mãos, coloca ele entre soldados, entre colunas, um monte de portão, para trancafiar, porque eles tinham medo verdadeiramente, porque eles conheciam, na verdade, o tamanho do Deus que Pedro servia. Então eles prendem ele e ali fica, mas enquanto a gente vê dentro dessa passagem que Pedro estava dormindo, ele estava em paz, ele não estava desesperado, mesmo sabendo o que já havia acontecido com Tiago. Mas por quê? Porque ele sabia o Deus que ele servia. E havia um povo reunido, uma igreja reunida orando por ele. E essa oração subiu aos céus e o Senhor interviu sobrenaturalmente na vida de Pedro. Ali o Senhor manda um anjo, manda uma intervenção divina e envia um anjo para soltar Pedro daquele lugar. Porque ele sabia da intenção daqueles que haviam prendido ele ali. A partir do momento que eles apresentassem Pedro na Páscoa, após a festa, eles iam também fazer a mesma coisa que tinham feito com Tiago. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor está aqui falando bem diretamente. No meio da batalha, Pedro podia estar desesperado, porque ele já sabia o que tinha acontecido com Tiago. Ele podia estar aflito, ele podia estar se sentindo desamparado, ele podia olhar para um lado, ver, olha, com as mãos presas. No meio de tanto soldado, era tanto portão, mas ele não, irmãos, ele estava descansando, ele sabia, ele já tinha orado, ele sabia que havia um povo orando e Deus o ia ouvir do céu, ia libertá-lo. Podia ter 2, 3, 4, 5, 10 portões. Ele estava tranquilo. De tanto que quando o anjo chega, ele toca Pedro do lado e o acorda. Olha, levanta-te.
Veste sua sandália e me segue. E pegue tua capa também. Pedro levanta, mas ele não tem ele não tinha a real dimensão do que estava acontecendo. Ele achava que era uma visão. E quando ele sai pela última porta, que era um portão de ferro bem fechado, e eles enveredam por uma rua e aquele anjo some, ele chega ali à realidade do que havia acontecido e logo ele começa a louvar ao Senhor, porque verdadeiramente o Senhor tinha intervido sobre a vida dele e o havia libertado da mão de Herodes e de todo o povo judeu. Meu irmão, minha irmã, às vezes hoje você está numa situação tão qual a de Pedro. Luana, a paz do Senhor, seja bem-vinda. 998, a paz do Senhor também, seja bem-vinda. Killer, a paz do Senhor, mora em São Paulo. Então, meu irmão, às vezes você vai ao delícia, a paz de Deus, às vezes você está passando a mesma situação de Pedro. Mas Pedro, pastor Marcos, a paz do Senhor, Pedro não estava ali nem um pouco, irmãos, preocupado. Ah, irmã, mas ele era Pedro, mas irmão, meus irmãos e minhas irmãs, ele é o mesmo que seguiu os passos de Cristo. Assim como o Senhor diz para mim e para você, se a gente seguir os passos de Cristo, nós seremos curados, nós seremos libertos, nós seremos salvos. Não importa a situação, o Senhor intervirá. E Pedro estava ali tranquilo. Quando o anjo chega, ele está dormindo, mas a tranquilidade dele, meus irmãos, não era porque ele era preguiçoso. É porque ele sabia no Deus que ele servia e que Deus não ia deixar acontecer com ele nada. Porque ele tinha, sim, um propósito que Jesus deixou na mão dele, ele tinha que seguir. Brian, a paz de Deus. Então, meu irmão, independente da luta, independente da situação, olhe para o Senhor e saiba, em nome de Jesus, que Deus é Deus e Ele é por ti. Edilma, a paz do Senhor, seja bem-vinda. A palavra de hoje, Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 11, tá, irmã? O livramento de Pedro da prisão, onde o Senhor intervém através de um anjo, sobrenaturalmente o liberta. Ao decorrer da obediência de Pedro de levantar, colocar as sandálias, depois colocar a capa, os grilhões, as algemas foram caindo ao chão, os portões foram abertos, inclusive o último portão que era de ferro pesado, ele abriu totalmente, automaticamente. Assim está escrito na palavra do Senhor. Então o Senhor está mandando um recado para você. Não se aflija, aquiete, confie no Deus que você tanto fala. Confie no Deus que você tanto ora, aquele que você busca durante a madrugada, que você busca durante o dia. Deus é por ti. Mas não deixe com que a situação que você está vendo à tua frente venha fazer com que você retroceda na fé, irmãos, porque é isso que o inimigo quer. Eu vou aqui, irmãos, usar uma palavra que eu escutei de uma irmã há um tempo atrás e ontem também ela estava falando algo, eu estava escutando ela pregando e ela falando algo parecido com isso. Gilmar, a paz do Senhor, seja bem-vindo, viu, Gilmar? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 ao 11, tá, Gilmar? Lourdes, a paz de Deus. E ela falando, irmãos, que chegou um tempo da vida dela que ela pediu para Deus, mesmo ela, irmãos, estando espiritualmente no nível alto, mas o emocional dela estava muito embaixo. E ela teve que pedir ao Senhor que Deus libertasse ela do lado sentimental da parte dela, porque o espiritual estava elevado. Mas bastava qualquer vendavalzinho que o emocional dela baixava. Meu irmão, minha irmã, quantos de nós, irmãos, eu estou dizendo que eu também já fiz uma oração assim, para que Deus me libertasse daquilo que eu mesmo fazia para limitar o poder de Deus. Porque às vezes, irmãos, quando a gente fica, irmão, Deus, olha, eu já orei, olha aí o que está acontecendo, não acontece nada, as coisas não andam, meu irmão, minha irmã, você já está limitando o poder de Deus. Irmã Kátia, a paz do Senhor, você já está limitando o poder daquele que pode fazer. Por quê? Porque você, em vez de olhar que ele é poderoso para fazer, vou orar, tá, Gilmar? Posso colocar seu nome no caderno de oração? Se sim, digam ok aí. Porque se você não entender isso, irmãos, e não tiver fé para continuar firme, você mina toda a oração que você fez.
A oração até daqueles que estão orando por você. Porque se Pedro estivesse desesperado, irmãos, desacreditando que Deus poderia tirar ele da prisão, não ia adiantar a igreja orar. Porque ele não ia ser liberto daquela prisão. Por quê? Porque ele estava duvidando. Mas não, pelo contrário, Pedro estava descansando, ele estava descansando no Senhor, porque sabia que Deus ia libertar ele dali. O Senhor não ia deixar. E se mesmo que Deus não libertasse, ele estava tranquilo. Porque ele sabia que não era para uma morte eterna. Era um sono que ele ia dormir, na vinda do Senhor ele ia ser salvo, ia estar presente no banquete. Franciele, Luciene, a paz de Deus. Muitas das vezes, irmãos, a gente fala com a boca, mas dentro, irmãos, olha, tá lá embaixo. A fé está menor das menores. Basta um vento, basta um assopro. Um vento não, porque se for um vento a pessoa para e não anda. Mas às vezes um assoprinho, que o inimigo, uma investida um pouquinho mais forte, Wesley, a paz de Deus, do inimigo, a pessoa já paralisa. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Eu estou falando aqui novamente o que Deus vem falando com a gente já faz um tempo. Sem fé você não recebe nada. Sem fé a gente não consegue andar. Meu irmão, minha irmã, não é porque eu não vivo. Ah, irmã, a senhora não sabe o que eu estou passando. Eu sei porque eu vivi. Eu falo aqui sempre, irmãos, quantas das vezes eu estou aqui em casa, eu sinto coisas. Quando eu vou ver é uma irmã ou outra que estava sentindo, o Senhor faz com que eu sinta. E Ele me fez passar por muita coisa. Para hoje eu estar aqui e falar com vocês com propriedade do que eu estou dizendo aqui. Não é fácil não, irmãos, mas se a gente se desesperar, pior é. Porque no desespero você não tem fé. Você fica tentando procurar com a tua força resolver a situação que você está vivendo. Você vê Pedro aqui tentando arrumar um jeito, puxando as algemas, ou desesperado, andando para um lado para o outro, procurando uma janela para fugir, ou buscar um ferro, algo para poder cavar um lugar para ele fugir. Não, ele estava dormindo. Ele estava descansando, porque ele sabia o tamanho do Deus que ele servia. Priscila, paz do Senhor, seja bem-vinda. Jean, paz de Deus. Meus irmãos, nós temos que entender que o inimigo, Kelly, a paz do Senhor, falo de São Paulo. Ju, a paz de Deus, paz do Senhor, seja bem-vinda. Meu irmão, minha irmã, o inimigo não está brincando. Gabriel, a paz do Senhor, Valdaíra, a paz de Deus. Ele não brinca de ser inimigo, e ele não é um inimigo qualquer, irmãos. Ele vai tocar justamente naquilo onde você tem fragilidade, é onde você tem que se blindar. Se é na tua vida sentimental, você, quando ele investir, você falar, aqui não. Aqui não tem espaço para você. Porque quem cuida do meu casamento, da minha vida, da minha família é o Senhor. E aqui você não tem lugar. Você está se levantando, mas você vai cair em nome de Jesus. É na saúde, olha, em nome de Jesus, pelos passos de Cristo, eu sou curado. Eu não aceito nenhuma enfermidade, eu rejeito todo o intento do inimigo. Você está querendo me fazer parar, mas você não vai. Kaila, a paz do Senhor, seja bem-vinda, viu? Jesus te ama. Ju, a paz do Senhor. Varde, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Então, em nome de Jesus, irmãos, creia, Marciene, Irani, Deus está mostrando aqui através da vida de Pedro. E não fique ali, irmãos, colocando desculpa. Ah, mas ele é Pedro. Não, Pedro ouviu, andou com Cristo e estava fazendo aquilo que Cristo fazia. Faço live de segunda a sexta, Kaila. Seja bem-vinda. Thaís, a paz do Senhor. Então, meu irmão, ele estava descansando. Ele não estava desesperado. Ele podia, como outrora, ele já teve desesperado, às vezes duvidou, olhou para as ondas e quase submergiu, andou pouco sobre as águas, ficou ali com medo, mas naquele momento ele não estava. Porque o mesmo Deus que esteve com ele, que fez com que ele andasse sobre as águas, que fez o mar parar, o mar se calar, o vento parar, era Jesus, e ele sabia que ele ia fazer coisas maiores do que Cristo fez, porque assim Cristo falou. E ele estava descansando. E havia um povo que orava. Por que a oração do povo que orava chegou até os altos do Senhor, a qual Deus enviou um anjo para libertar Pedro? Por quê? Porque ele não duvidou. Ele descansou.
Agora, irmão, pense numa multidão orando e o camarada lá andando do lado para o outro. Eu vou conseguir, tentando procurar algo para cavar o chão, uma janela para fugir, tentando arrancar os grilhões. Você acha que a oração ia chegar ali? Você acha que a oração de Deus ia subir e Deus ia mandar poder para uma pessoa que não acreditava que ele podia fazer? Jamais, irmãos. Por isso que eu estou dizendo, cuidado. No meio da luta, no meio da batalha, você não impedir que a oração de vidas, de pessoas que estão ali orando, porque o Senhor levanta filhos e filhas dele para orar pelas nossas vidas. E se a gente tiver, irmãos, Gabriela, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Se a gente tiver com dúvida, sabe, sem acreditar que Deus tentando dar o seu jeitinho, não surta efeito. Mas a oração daquele povo surtiu efeito, porque Pedro não temeu. Pedro estava tranquilo. Então o Senhor está mandando dizer para você, para mim, para todos nós, tranquiliza, aquieta, espere no Senhor, mere a paz de Deus. Deus é poderoso para fazer, irmãos. O maior dos milagres nós já estamos vivendo agora. Mas não tem nenhum milagre na minha vida. Tem sim, porque você está vivo. É um milagre da parte de Deus. Hoje tem gente que acha que está vivo pelo seu próprio mérito. Não, é porque Deus permitiu que nós estivéssemos vivos. Estamos aqui reunidos, madrinha, a paz do Senhor. Então aqui, irmão, é para você que está com a fé abalada, que está no meio do caminho, como muitos estão. E é difícil, irmão, chegar até o meio, porque nós já vem de lutas e lutas e lutas, e olhando para frente a gente sabe que é um longo caminho a ser trilhado. E mais lutas virão. Mas é a gente que decide se a gente continua, se a gente volta para trás. Se a gente confia no Senhor ou se a gente desconfia e para. Meu irmão, minha irmã, o Senhor quer que a gente continue sempre andando para frente, olhando para Ele. Independente do que você está vivendo, Deus é Deus para mudar. Irmão, mas isso é história. Irmão, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor. Eu não posso explicar aqui o que é viver de fé. É só cada um vivendo e pedindo ao Senhor para que a fé seja multiplicada, que haja fé na tua vida, que você não deixe com que o inimigo mine a tua fé para que o poder de Deus não aconteça na tua vida. Estava orando, irmãos, e nós vamos terminar aqui. Atos, tá? Atos capítulo 12, do versículo 1 ao 11, fala dessa soltura de Pedro, desse milagre sobrenatural da parte de Deus. Fatinha, a paz de Deus. Sabe, que Deus interviu, por quê? Porque havia um povo que orava, mas aquele que precisava do escape, do livramento, também estava confiando no poder daquele que podia todas as coisas. E na hora que nós estávamos orando, irmãos, o Senhor me lembrou, falou bem assim, lembra ali em Daniel 4 que fala a loucura de Nabucodonosor? Não sei se alguém lembra que ele ficou louco. E o Senhor foi falando que tem gente que está sendo assolado pelo espírito de loucura, irmãos. Espírito de loucura. O inimigo, e olha, irmãos, e isso eu estou dizendo principalmente para quem está passando por luta. A gente se vê rodeado porque o inimigo faz de tudo. A pessoa perde o seu autocontrole. E nós vamos orar agora sobre esse espírito de loucura. É um espírito que o inimigo está tentando pôr medo, de você perder o controle, de você não ser mais dono de si mesmo para viver das loucuras que ele quer. Irmãos, aqui em São Paulo essa semana, um senhor botou fogo tocou fogo em si mesmo na estação de metrô aqui. Alguns que estavam ali falaram que ele não falava coisa com coisa, e ele veio falecer no dia de hoje ou foi no dia de ontem. E o Senhor, eu falando, e o Senhor está mandando eu falar sobre isso, é um espírito de loucura, irmãos, que se a gente não tiver Mustang, a paz do Senhor, Deus, do nosso lado, Kelly, a paz do Senhor, Adão, a paz de Deus. Se você não confiar, isso aí, irmãos, vai ser recorrente. Como essa menina que envenenou a outra, pagou até o Uber, irmãos, para levar o bolo, para envenenar a outra, irmãos. Por que será? Umas coisas doidas que até agora eu estava conversando com meu esposo, que eu nem gosto muito de ver essas coisas, porque depois eu fico tentando compreender o que passa na cabeça de uma pessoa assim. Mas a palavra de Deus nos mostra que no final dos tempos é isso e para pior.
Mas a gente tem que orar, irmãos. A gente não pode aceitar. A gente tem que pedir para Deus nos blindar. Porque se a gente não se blindar, irmãos, não pedir para Deus para que nossa fé seja o tempo todo fortalecida, a gente vai fraquejar. Porque coisas que a gente vão ver, vai ser coisas assim, irmãos, e muitos que vão passar por coisas que não tem explicação. E se não tiver firmado na fé, vai desistir, vai duvidar. Pedro não ficou com medo, mesmo vendo o que aconteceu com Tiago. Ele dormiu, porque ele sabia que Deus ia livrar ele. Deus quer livrar você, quer livrar a tua vida, quer te encher de fé. Irmãos, eu estou dizendo aqui, eu ouvi essa pregação, irmãos, há um tempo atrás, e ouvindo, eu me vi também. Porque a gente, às vezes, tem que pedir para Deus nos livrar. Às vezes a gente está bem, a gente fala assim, não, eu estou bem em Deus, confio em Deus. Mas tem coisas, atitudes que a gente toma, às vezes até mesmo no falar, que a gente precisa pedir para Deus nos libertar. Porque às vezes a nossa fala não condiz com aquilo que verdadeiramente está aqui. Às vezes dentro de você tem uma fé tamanha, mas a tua boca de em frente à dificuldade e o problema fala outras coisas que acabam minando e limitando o poder de Deus para operar na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Isso foi um ensinamento do Senhor na minha vida. E também eu ouvi essa irmã e o Senhor tem usado muito ela para me confrontar, irmãos, quando às vezes eu estou achando, Senhor, será que eu estou no caminho certo? É desse jeito mesmo que o Senhor quer que faça? E o Senhor sempre vem, sempre ela traz uma palavra, e às vezes eu falo de uma palavra aqui, 2 dias depois ela fala, às vezes eu falo, às vezes ela fala uma palavra aqui, depois de 2 dias, 3 dias, às vezes o Senhor traz a mesma palavra com uma outra direcionamento, mas é assim que o Senhor tem feito. E eu estou dizendo, irmãos, às vezes precisa. De tempos em tempos, pare um dia, peça para Deus visitar você por dentro, do alto da cabeça até a planta dos pés, pedir para o Senhor se há algo que talvez alguma atitude, alguma fala tua tenha impedido com que aquilo que você tem orado não chegue nas tuas mãos. E depois disso, de você orar, do Senhor falar muito ao teu coração e ver que você não tem nada, aí, irmão, bate para cima do inimigo. Bate para cima na oração, no joelho, no jejum, e você vai ver Deus operar, Deus intervém. Mas não fique parado, não fique acreditando naquele outro que diz que você não vai chegar a lugar nenhum, ou que as coisas não vão melhorar, ou que você vai tentar dar um passo e você olha tudo dificultoso. Não, meu pai, olha, pai, aqui na minha frente é uma muralha, é um mar. Mas assim como o Senhor fez com o teu povo no Egito, o Senhor vai abrir esse mar para mim passar. Porque foi o Senhor que me prometeu. O Senhor me tem promessas na minha vida. E eu estou dando o meu passo de fé. Eu creio que vai dar certo. Eu creio que isso aqui é do Senhor. Vai abrir um negócio, Pai, o Senhor seja o meu sócio, o meu investidor, aquele que vai me dar direcionamento dentro daquilo. Esse negócio não é meu, primeiramente é do Senhor. Fala comigo, meu Deus, que direção eu tome, é para cá que eu vou. Olha, o inimigo está barreirando ali, Senhor. O Senhor me deu um sim, mas o inimigo está barreirando aqui. Pai, em nome de Jesus, quebra a barreira. Em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, tem que ser dessa forma. Se não for assim, não vai, porque o inimigo não vai sair da tua frente só você parado olhando e esperando as coisas. Não, meu irmão, e desesperando, não. Ore, confie no Senhor e descansa. Pedro orou, descansou, dormiu, mas tinha um povo que estava por detrás orando ainda mais. E o Senhor pegou e enviou um anjo, interviu sobrenaturalmente sobre a vida de Pedro. E ele vai intervir na situação que você está vivendo. Mas o Senhor não quer chegar ali, enviar o anjo dele, encontrar você desesperado tentando dar o seu jeitinho, não. Ele quer que você descanse e saiba que ele pode mudar a história da tua vida. Tá bom, irmãos? Que o Senhor fale mais ao coração de vocês, que a mão do Senhor que opera milagres fale cada vez mais com vocês. Rafaela, a paz do Senhor. Jailma, a paz de Deus, porque Deus é Deus. Para fazer muito mais. O que a gente pede, o que a gente espera. Tá bom, irmãos? Que Deus fale mais ao coração de vocês. Nós vamos orar agora. Se você tá com esse... Irmãos, é um espírito assim, não é...
o Senhor me lembrou de Daniel 4 por causa da loucura, tá? Jailma, paz de Deus, da loucura de Nabucodonosor. A loucura de Nabucodonosor foi porque ele se achava que era dono de tudo, né? E o Senhor colocou ele louco, mas o Senhor, quando me falou, só para me dizer, falou assim: olha, filha, há um espírito tentando, sabe, rodeando filhos e filhas minhas para deixar com que eles percam o controle. Mas Deus é Deus, tá bom? Meu nome é Miguel, quero oração na minha vida. Amém, Miguel. Seja bem-vindo, viu? Você quer que eu coloque o seu nome no caderno de oração? Diga um ok aqui, mesmo assim eu vou orar, tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos orar sobre este espírito que está tentando tirar o controle, te deixar desesperado. Sabe uma pessoa, irmãos, que realmente não tem controle nenhum, se desespera a tal ponto de até passar mal, de ficar, sabe, sem força, de olhar e falar, sabe, perder as forças. Mas isso é o inimigo, tirando a tua força, tirando o centro, para não te deixar achando que você tá louco. Vou compartilhar com vocês aqui, mas essa semana eu tenho que marcar consulta. O médico, quando eu fui, disse que eu tava com ansiedade, tava com crise aí, depressão, ansiedade. Passou um monte de remédio. Ele foi falando, eu fui repreendendo. Eu não tenho nada disso. Eu não aceito, eu rejeito em nome de Jesus. Por que, irmãos, ele falou isso? Porque um dia eu saí, eu peguei um ônibus e aí eu e meu filho. E meu filho, ia fazer o exame. Quando eu estava fazendo os exames que não deu nada, lembra? E me deu uma crise, irmãos, dentro do ônibus. A minha vontade, meu filho não pôde ir, porque não tinha onde carregar o bilhete, porque era muito cedo. Então ele voltou. Eu entrei dentro desse ônibus, irmãos, eu suava frio, minha perna, eu não conseguia andar, eu queria descer, foi uma agonia, mas eu fui orando, irmãos, de lá. Falei, não, eu sempre andei, eu já andei, não posso andar grudado, meu filho não pode andar comigo, nem eu com ele, porque ele também, o médico passou uns remédios para ele. Eu falei, não, e eu não vou viver preso em remédio, em nome de Jesus Cristo, eu vou chegar lá. E fui, irmãos, aquilo passou, mas quando eu fui no médico, o meu filho comentando, a gente acabei contando. E ele falou, não, a senhora está com ansiedade, está com crise de depressão. Ele falando lá e eu está repreendido em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, tem remédio aí que deixa você dopado, você fica, eu sei porque meu filho toma. E eu falei, não, pai, eu não tenho nada disso, é o inimigo para me fazer parar. E quando você, irmãos, não tem controle de si, você vive dependendo, que tem pessoas que são mesmo, dependendo de remédios controlados, que a pessoa verdadeiramente perde o controle de si. A vontade de estar de pé fazendo as coisas, mas dá uma lerdeza, a vida é só dormir, a vida sabe, parece que você está grogue, está aéreo. Isso não é de Deus. E o inimigo está tentando, irmãos, roubar a autonomia das pessoas. E a gente tem que orar. Foi isso que Deus me mostrou e nós vamos orar sobre isso, tá? Em nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui, colocar o nome do caderno de oração, Maria Jailma. Maria Jailma. Irmãos, perdão, tá? É porque eu tenho que escrever, porque senão eu perco, aí depois eu não consigo. Maria Jailma, meu nome é Miguel Arcanjo. Que é a última oração a gente tem que orar. Irmãos, me perdoe, tá? Se eu esquecer de alguém, eu vou voltar até onde der, porque tem vezes que a gente volta até some. Em nome de Jesus, a paz de Deus, viu, irmãos? Que Deus fale mais ao coração de vocês. Que a mão do Senhor opere milagres. Que em nome do Senhor nós possamos a cada dia confiar nesse Deus, assim como Pedro, tá? Pedro foi um homem que nesse momento ele não duvidou de que Deus poderia livrá-lo, Gilmar. Livrá-lo da mão sabe, ali, daquela situação, daquele intento do inimigo, porque até os próprios povos de Deus estavam querendo pegar ele, né? Fazer a mesma coisa que fez com Tiago e Dilma. Irmãos, então vamos orar, irmãos, vamos louvar e agradecer esse Deus que traz uma palavra como essa, descansa. Eu sei que é difícil, tá? Como eu falei para vocês, eu já vivi um tempo assim. E não é fácil, irmãos, estar no meio da caminhada e muito menos no meio de um turbilhão, de um deserto ou de um vale de ossos secos. Não é fácil. Mas a gente tem que, irmãos, confiar. É no vale que Deus se apresenta, mas ele se apresenta àquele que confia, àquele que crê. Deus se revela, irmãos, no meio de deserto.
perdão, no meio de luta, no meio de adversidade, mas ele só se apresenta para aqueles que creem. Se a gente duvidar, se a gente fala assim, eu creio no Senhor, aí chega amanhã, vou dar um exemplo que o Espírito Santo de Deus está dando aqui. A pessoa chega, glória a Deus, aleluia, professor Juan, a paz do Senhor seja bem-vindo. Tá ali, olha, eu creio, conversando, toma posse da palavra. No outro dia, acorda. Aí olha para o lado, olha para o outro, as coisas estão do mesmo jeito. Aí sai na rua para comprar o pão, encontra com a amiguinha, a vizinha da esquina. Oi, como é que você tá? Tudo bem? Ai, olha, né? Tá muito bem, então mais ou menos, né? As coisas não tá, você sabe, tudo tá difícil. Acabou, irmãos, a oração e o poder que você tomou posse no dia anterior. A partir do momento que você fala, mais ou menos, você sabe, né, que as coisas tá difíceis, vai ficar difícil mesmo. Por quê? Porque você está profetizando com sua boca que as coisas estão difíceis. Ou você confia, ou você não confia. É por isso que eu falei aqui, dei o exemplo dessa oração que essa irmã lembrou, falou, e eu também já fiz. De pedir para Deus me libertar de mim mesmo. Às vezes de achar que eu sou muito pequena, que às vezes eu não vou conseguir nada, que eu não sou capaz disso, que eu não sou capaz daquilo. Porque eu acredito que minha oração não surte efeito, só a oração de fulano. Irmãos, isso é um jeito de se diminuir. Isso é um jeito de deixar o espírito de inferioridade, te deixar para baixo e você começar ali, o inimigo começar a te barreirar. E aí o que ele vai fazer? Olha, se eu for por esse caminho aqui, é só eu apertar que ela vai continuar falando. Ela vai continuar achando que ela não é ninguém, que ela não pode nada. E nisso ele vai tomando terreno. Quando você vê, você fala com a boca, mas dentro do teu coração tá cheio de não, tá cheio de mais ou menos, tá cheio de não vai dar certo. É um ensinamento da parte do Senhor para as nossas vidas, tá, irmãos? É o que o Senhor está pedindo para dizer aqui. Ele tem contemplado, ele tem visto a luta de cada um, dentro da dificuldade que cada um está vivendo. Mas tem que viver de fé, irmãos. Esse ano não vai ser um ano fácil. Deus avisou o ano passado. Um ano onde vai... Irmão, o que é viver um ano que você vai ser provado na fé? Que as coisas vão vir, vai acontecer, mas se você permanecer firme, assim como Pedro, descansando, assim como você orou, pediu, olha, Pai, eu coloco no teu altar essa situação, porque eu não tenho como resolver, mas o Senhor pode. E ali você começar a viver como se já tivesse recebido. Por quê? Porque a fé é você crer naquilo que você ainda não recebeu. Isso é viver de fé. É muito fácil, irmãos, a gente acreditar naquilo que a gente está pegando, naquilo que a gente está vendo. Mas em Cristo Jesus, irmãos, as promessas nossas foi conquistadas e serão conquistadas através da fé. E sem fé é impossível receber. Tá bom, irmãos? Glória a Deus. Receita de bebê, a paz de Deus. Seja bem-vinda, viu? Bom dia, nós vamos orar, tá, irmãos? Leia, medite na palavra Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Uma palavra de fé, de esperança, de saber como se posicionar no momento de uma luta, de uma adversidade. Pedro estava encarcerado, com vários soldados ali guardando, com portões que estavam fechando a saída dele. Mas ele entrou ali e não se desesperou. Tanto que ele estava tão tranquilo que Deus ia o livrar que ele dormiu. Quando o anjo chegou, o anjo que o Senhor mandou libertar Pedro chegou, teve que tocar ele porque ele estava dormindo. E o povo passou ali orando, mas a oração surtiu efeito, chegou no altar do nosso Pai, e o Senhor interviu por quê? Porque o povo orou e aquele que ia receber o milagre estava confiando no Senhor. Odelete, a paz do Senhor, confia. Às vezes a gente escuta muito essa palavra e não presta atenção muito no que está no contexto. Se Pedro estivesse desesperado, talvez a oração do povo que estava pagando um preço não ia surtir efeito. Por quê? Porque ele não confiava que Deus poderia salvá-lo, mas pelo contrário, Pedro sabia que Deus ia livrar ele. Pedro sabia que tinha um Deus poderoso que poderia mudar aquela situação, de tanto que ele dormiu. E quando ele saiu de lá, que ele passou pelo último portão, meus irmãos, ele louvou ao Senhor e falou: verdadeiramente, o Senhor é na minha vida. O Senhor me libertou.
E ele foi naquela caminhada glorificando ao Senhor. Glorifique a Deus, porque o Deus vai dar livramento para muitas coisas na vida de muita gente aqui. Mas tem que crer, tem que confiar. Não deixe a sua boca, irmãos, invalidar a tua oração. Não deixe com que a situação que você está vivendo faça com que você limite o poder de Deus. Meu irmão, eu estou repetindo aqui porque tem que entrar na cabeça e guardar no coração para quando as coisas acontecer, você não desviar, não ficar ali arriado, não começar ali murmurar. Não murmure, tenha fé, porque Deus é Deus para mudar. Não precisa você falar, Deus sabe o que você precisa. Deus vai enviar alguém para lhe ajudar, mas saiba a pedir a Deus e confiar no Senhor. Descanse, porque Deus é Deus. Igor, a paz do Senhor, sério, sério mesmo. Deus é poderoso para fazer, para mudar qualquer coisa. Sou eu que mudo? Não. É a placa religiosa? Não. É a rosa, é isso, aquilo outro? Não. É Deus. O mesmo Deus que cuidou do povo no Egito, tirou eles da escravidão e colocou numa terra que manava leite e mel, é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus que será para toda a eternidade. Mas você precisa crer. Estou falando de placa religiosa, de pastor, apóstolo, missionário? Não, estou falando de Deus. Deus continua o mesmo. Ele não lhe cobra nada. A única coisa que ele pede para você e para mim é para ser como Pedro. Quando estiver no meio do vale, descansa. Ore, peça a Deus uma intervenção divina. Pai, venha me ajudar, me tira deste lugar, me ajuda nessa situação e descansa. Porque haverá um povo por detrás que o Senhor vai levantar na madrugada de dia sem você até conhecer para orar pela tua causa. Mas você tem que estar confiante, porque se você estiver, meu irmão, minha irmã, sem acreditar que Deus pode fazer, pode o povo fazer jejum de 30, 40, 50 dias. Não vai surtir efeito. Por quê? Porque você não acredita. Então não é só sua oração. O Senhor, às vezes a gente olha muita gente pedindo a nossa oração, mas por detrás, irmãos, quantas pessoas fora da nossa nação, dentro da nossa nação, em onde nos quatro cantos dessa terra, o Senhor mexe terras e céu, faz a pessoa acordar e fala, ore por alguém, ó, tá passando por isso. Mas eu não conheço o Senhor, ore. Se você for obediente, como muitas das vezes o Senhor faz comigo e faz com outros irmãos, porque eu sei disso, e vai e ora sem nem conhecer, sem saber o porquê, e vai orar, meu irmão, minha irmã, tua oração vai servir para aquela alma que está precisando. Asma, a paz do Senhor seja bem-vinda. Deus é Deus, é por você, é por mim. Vamos orar, irmãos? Hello, a paz do Senhor seja bem-vinda. Vamos orar, agradecer ao Senhor, interceder, irmãos. Hoje vamos orar por esses irmãos que pediram oração hoje, agradecer pela vida da irmã Ana, do irmão Edmar, irmãos de todo, da irmã do grupo, que eu não vou falar o nome dela aqui porque eu não pedi permissão, tá, irmãos? Da irmã que está lá, está lá não. Eu creio, estou orando pela fé e que em nome de Jesus o Senhor coloque fé o bastante para ela receber a oração que todos nós estamos intercedendo pela vida dela. Para que em nome de Jesus esse deserto que ela está passando, ela entenda que não é para a morte, é para glorificar o nome do Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor mais uma vez pela tua palavra, Pai. O tempo é curto, também não podemos demorar muito, porque tem muita gente que vai trabalhar, tem que dormir, e o Senhor é Deus. Mas dentro daquilo que o Senhor me possibilitou falar, eu entreguei aqui, e em nome de Jesus o Senhor fale mais ao coração dos teus filhos, para que verdadeiramente eles entendam que sem fé é impossível agradar ao Senhor e receber algo da tua parte. Que em nome de Jesus eles venham entender que a tua mão é soberana e o Senhor é soberano e o Senhor pode tudo. Até mesmo aquilo que para nós é impossível, para ti é possível, porque o Senhor é Deus e dono de tudo. Meu Deus e meu Pai, ajuda o teu povo a se avaliar. Pedir para que se visite de dentro para fora, para entender e achar, detectar, mostre para eles, Pai, se há uma atitude, um gesto, uma palavra que tem impedido as promessas chegar nas mãos deles. Porque muitas das vezes, meu Deus, somos nós com o nosso jeito, com a nossa atitude, com o nosso falar, que impede que as vitórias cheguem nas nossas mãos.
Coloca esse povo, Pai, com uma autoestima tão grande, não para pisar em ninguém, a espiritualmente falando, uma autoestima para receber essa fé dobrada, multiplicada da tua parte, porque com uma fé dobrada e multiplicada, o poder do Senhor opera. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado pela vida da Luciene, da Luciana, da Maria Jailma, do Miguel Arcanjo, do Gilmar, da Edilma. Pai, em nome de Jesus, são vidas, filhos do Senhor, que cada um está passando dentro das suas vidas algo. Mas o Senhor é um Deus que conhece esses algos de cada um, porque o Senhor conhece o levantar e deitar de todos nós. Visita, Pai, entra com uma intervenção divina, assim como o Senhor fez com Pedro. Estamos aqui um povo reunido, intercedendo uns pelos outros, não só os que estão aqui na live, as irmãs do grupo, as irmãs que vão assistir na outra plataforma, quer seja hoje, amanhã, mês que vem, o ano que vem, não importa, a tua palavra não volta vazia, antes que ela cumpra aquilo que o Senhor determinou. Meu Deus, ajuda o teu povo. Eu clamo ao Senhor nesse dia, eu clamo ao Senhor nessa madrugada, pedindo ao Senhor, renova, Pai, as forças do teu povo. Tira as escamas dos olhos. Faça com que eles não tenham medo de pedir para o Senhor visitar e mostrar o que está errado. Ou mesmo aquela direção que o Senhor quer entregar, mas muitos não querem ouvir porque querem do seu jeito. Ajuda com que o teu povo seja um povo que se lance nas tuas mãos e deixe ser moldado por ti. Ser moldado por ti não é ser moldado com a nossa vontade, mas sim com a tua. Meu Deus e meu Pai, guarda o teu povo, ajuda o teu povo que está no meio da caminhada, assim como eu, minha família, e muitos se encontram. Mas nós decidimos que nós vamos continuar marchando para terminar a caminhada. Sabemos que lutas ainda vamos ter, que muitas adversidades o inimigo vai colocar na nossa frente, mas em nenhuma delas, Pai, nós pedimos, não nos deixa parar. Nos fortaleça de uma tal maneira. Nós colocamos as nossas colunas para serem ali construídas casas na rocha que é o Senhor, para que a gente não se perca e nem caia quando o vento vir ou a maré chegar. Pai, tira esse povo, Senhor, que tem construído suas casas na areia, que logo vai vir o vento e essas casas vão cair. Meu Deus e meu Pai, fortalece as estruturas do teu povo, e nós sabemos que fortalecer a estrutura dói. Mas depois que o Senhor monta, reestrutura, fortalece, essa dor é sarada, essa ferida é sarada, é sanada, e essa dor já não existe mais. Mas sim haverá colunas fortificadas e fortalecidas na rocha que é o Senhor. Estruturas que pode vir o vento, pode vir o sol, pode vir o que for, não vai se abalar, porque está firme na rocha que é o Senhor. Meu Deus e meu Pai, guarda o teu povo, guarda a família. Pai, entrega nas mãos deles, Senhor, a resposta dos projetos, daqueles que eles precisam de respostas. Muitos estão esperando por respostas. Meu projeto, aquilo que o Senhor, que antes de chegar ao meu coração foi um sonho que o Senhor colocou, nasceu no teu coração para chegar no meu. Então, em nome de Jesus, eu creio, como eu já estou orando aí, Pai, em nome de Jesus, por já concretizado para a honra e glória do Senhor. Que assim seja na vida dos meus irmãos também. Que as nossas petições sejam no teu altar. E eu creio, Pai, que no mundo físico aqui o Senhor levantará pessoas para ajudar, vai levantar pessoas para ali unir em oração ou até mesmo ajudar mesmo. Mas que essas vidas possam entender que não podemos nos desesperar, temos que confiar no Senhor. Que essa palavra de Atos capítulo 12, do versículo 1 ao 11, seja a força, a fortificação das colunas e dos alicerces, para que eles continuem andando. Que os pés agora, Pai, do teu povo, seja visitado com fogo poderoso do Senhor de conquista. Fogo esse, Pai, que aonde pisar a planta dos pés, onde tocar com as mãos, seja para conquista. Não só para eles, mas principalmente para o Senhor. Eu te louvo e te agradeço porque creio que assim está sendo feito para a honra e glória do teu santo nome. Pai amado, Pai bendito, eu apresento ao Senhor os copos com água, as mãos levantadas. Pai, as orações e as petições do teu povo que estão sendo colocadas no teu altar. Eu creio, Pai, que nenhuma delas vai ser esquecida, porque o Senhor não esquece dos teus filhos que buscam ao Senhor. Eu sei que na hora e no momento determinado por ti vai acontecer. Que em nome do Senhor eles sejam mais uma vez fortalecidos pela fé, para esperar a vitória chegar em nome de Jesus.
Meu Deus e meu Pai, que essas águas sejam ali, Pai, agraciadas pela Tua misericórdia com bênçãos de libertação, de cura, de transformação. Pai, em nome de Jesus, também de recurso, vida financeira, vida sentimental, vida espiritual, principalmente, porque nós precisamos de estar fortalecidos espiritualmente falando, para que no físico aquilo que no espiritual está forte, o físico também se torne. Pai, em nome de Jesus, não deixe, Pai, que o inimigo venha colocar espírito de loucura. Nós colocamos diante de Ti, Pai, esses espíritos que têm afrontado o Teu povo, para fazer com que eles, Pai, saiam fora do seu eixo, não tenham autonomia, não tenham autocontrole. O Senhor é um Deus que repreende, Pai, todo espírito maligno na vida dos teus filhos. Nós rejeitamos, paralisamos a obra desse inimigo, desse inferno, em nome de Jesus, e colocamos no teu altar, para ser mandado para o lugar determinado por ti, de lá jamais volte. Meu Deus e meu Pai, no lugar preenche com o sangue de Cristo, para que o lugar não fique vazio, para que de repente a pessoa volte para o velho homem e muito menos, Pai, o inimigo tente, mas vai ver o lugar preenchido pelo sangue de Cristo, onde a graça do Senhor toma todo lugar e ele vai bater em retirada em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu louvo ao Senhor e agradeço. Agradeço ao Senhor porque creio na autoridade do nome de Jesus Cristo que assim está sendo feito. E não vai haver mais espírito de loucura, espírito de falta de autocontrole, espírito de mansidão vai ser derramado sobre o teu povo. Um espírito de calma, de passividade, para que em nome do Senhor eles venham ouvir a tua voz no meio da tempestade e não ouvir a voz do inimigo que tenta fazer com que eles percam a paz e a calma. Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque esses espíritos já foram mandados para um lugar determinado por Ti e nunca mais vão voltar. E no lugar, Pai, nós agradecemos pelo sangue de Cristo, que tomará conta de todos os espaços, porque a graça do Senhor onde está, não tem espaço para mais nada. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Nós te louvamos e agradecemos hoje e sempre. Amém, amém. Natan, a paz do Senhor, seja bem-vinda, viu? Jesus te ama, mora, a paz do Senhor, MCXJJ, a paz de Deus, Deus é por vocês, meu irmão, minha irmã, eu sei que não é fácil, a luta de muitos, de todos nós, irmãos, eu não posso falar de muitos, só de alguns, porque nós também temos luta, mas em todas elas, se a gente tiver fé, nós vamos ter vitória. Deus nos ama, mas a gente precisa estar, irmãos, diante de fé, crendo que Deus vai fazer. Tá, irmãos? Então, é uma palavra que Deus deu. Vou continuar orando, tá, irmãos? Sobre verdadeiramente, para que aquele que ainda não compreendeu ainda a magnitude e o poder de Deus, que às vezes está meio abalado. Eu sei porque eu também já fui assim. Até eu chegar onde eu estou hoje, irmãos, eu passei pela mesma coisa de muitas de vocês. Mas foi, às vezes, deslizando, às vezes dando, sabe, dando aquela deslizando, mas sempre olhando para Deus, irmãos, uma coisa que eu sempre tive, e eu sempre criei assim, eu nunca quis saber o tamanho, o poder de inimigo, de patente, nunca na minha vida. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, você é medrosa. Não é questão de medo, irmãos, é porque eu sempre soube o tamanho do Deus que eu servia. Então pode haver, o inimigo pode ser a luta maior aí, a adversidade maior, mas eu sei que Deus pode mudar qualquer situação, não importa se ela é grande ou se é pequena. Então isso sempre teve dentro de mim, eu nasci assim. Os meus mesmo, sempre, você é medrosa, você... Irmão, nunca foi medo. Sempre foi porque eu falei, por que eu preciso saber o que espírito tal faz, o demônio tal faz, o outro faz? Para que se eu sei que Deus é maior do que tudo isso? Então para mim não importa. Sempre foi assim, mas não era medo, irmãos. É porque eu sempre creio que Deus é Deus. Então o que eu estou dizendo aqui, creio. Creio que Deus é poderoso para fazer. Perdão, tá, irmãos, pelo barulho do cachorro, dos vizinhos aqui. São cachorros novos. Então, meu irmão e minha irmã, independente, eu nem percebi agora que eles calaram, que eu fui ver assim no fundo que eles estavam latindo. Mas nada pode impedir, irmão, quando Deus quer operar. Então a gente tem que ter fé. Se você tiver fé, confiar, irmão, mas mesmo a sua fé sendo pequena, mas creia no poder do Todo-Poderoso que pode por você.
Une a sua fé com o poder de Deus. Sua fé é pequena, mas o poder de Deus é grande. Então, Pai, eu uno minha fé, que é pequena, Pai, nesse momento, mas com o poder grandioso do Senhor, que pode mudar tudo que está acontecendo aqui. E assim Deus vai fazer. Tá, irmãos? Eu estou falando aqui, morais, a paz do Senhor. Saiba que Deus pode fazer. Tá? Atos capítulo 12, do versículo 1 a 11, a palavra. Se deixar, irmãos, hoje eu vou longe. Mas em nome de Jesus nós estamos terminando. Em nome do Senhor, mas que Deus tem para falar, Ele fala. Espero que você tenha recebido e saia daqui com a força da parte de Deus. Não duvide, não deixe sua boca impedir, não deixe sua boca invalidar a oração. E o que nós oramos aqui, aquilo que você tomou posse nesse momento, não deixe, mesmo que mais tarde aconteça o que houver. Mas quando você vê qualquer coisa se acontecer, Pai, olha, eu tomei posse da palavra do Senhor lá, como o Senhor foi com Pedro. O Senhor livrou ele do cárcere. Eu sei que tem um povo orando por mim. Eu orei ontem com as irmãs, de manhã, da madrugada com as irmãs. Então eu não aceito, Pai, isso na minha vida. Eu creio no poder do Senhor. E ali você vai ver que você vai ser cingido de força. A tua fé vai ser movida de uma tal maneira que você vai falar, mas de onde veio? Eu estava com uma fraqueza, Rosicleide, a paz de Deus, mas de repente Deus me avivou. É através da oração, irmãos, é através do posicionamento, é através da fé, tá bom? Que em nome de Jesus o Senhor fale mais ao coração de vocês. A paz de Deus, minhas irmãs, e até mais tarde, em nome de Jesus.